Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias que vão de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás. Tudo em 10 minutinhos ou mais. Bom, galera, continuando o especial do mês da consciência negra, eu venho trazer um livro para vocês que eu fiquei muito empolgado antes de começar a ler, durante a minha leitura e no momento em que eu acabei ela. O nome desse livro é Binti, ele é da autora Nnedi Okorafor, perdão a pronúncia se estiver errado. Ele é um lançamento aqui no Brasil de junho, da Galera Record, e ele vai contar sobre a Binti. A Binti é uma garota de um povoado chamado Rimba, um povo chamado Rimba, e ela tem uma habilidade excepcional em relação a cálculos. Ela basicamente é muito boa em exatas. E a Binti é tão talentosa, que ela consegue ser a primeira do povo dela a ser aceita na Universidade de Unza, que é a instituição superior mais prestigiosa da galáxia. E todas as aptidões dela fazem ser a candidata perfeita. Claro, isso tem um preço, porque se ela decidir partir, ela não vai só deixar a terra, mas vai deixar o conforto da família, a aceitação do povo dela, e principalmente vai viver entre um monte de pessoas estranhas que não conhecem os costumes da cultura dela. Costumes esses que são, inclusive, até criticados pelos próprios terráqueos, porque a vila onde ela vive é um lugar muito diferente, assim, onde eles têm um grande valor pela ciência, mas são muito apegados à religião. Porém, claro, todo conhecimento tem um preço, e a Binti está disposta a pagar esse preço. O problema é que essa jornada para a Universidade de Unza não vai ser nada fácil, porque esse mundo que ela deseja visitar está infestado faz muito tempo por medusas, que são uma raça alienígena que está em guerra com a Terra já faz muito tempo. E essa Universidade de Unza desonrou, inclusive, essas criaturas de uma forma inenarrável. E essa viagem da Binti vai deixar ela no alcance da própria rainha das medusas. E se ela quiser sobreviver ao legado de uma guerra que ela não tem nada a ver, ela vai ter que unir os dons que ela tem com a sabedoria do povo dela, com a sabedoria dos professores da universidade, mas antes de tudo isso, ela vai precisar arranjar algum jeito de chegar viva até o planeta. Bom, Binti, a autora é uma autora nigeriana, e como você pode ter percebido, eu espero, ele é muito um livro que vem naquela tendência do afrofuturismo. Ele reimagina o futuro sob uma perspectiva negra, principalmente a África. Aqui no livro eles falam muitas vezes em relação à África antiga, dos povos antigos africanos. E assim como em Filhos de Sangue e Osso, eles exploram uma questão que eu acho muito importante que seja explorada, que também é uma questão do colorismo. Eu não explorei isso no episódio de Filhos de Sangue e Osso, mas eu acho que é bom citar que o colorismo é muito com essa relação em como, dentro das próprias comunidades negras, as pessoas que têm tons de pele mais claros podem ou não ter algum tipo de privilégio das pessoas que têm um tom de pele mais escuro. Como elas mais se aproximam, digamos assim, do padrão de beleza branco, elas são mais aceitáveis, digamos assim, talvez por uma parcela do público geral, do que um preto retinto. Parece muito bizarro falar isso, considerando todo o histórico de racismo do Brasil, nos Estados Unidos, em tantas partes do mundo. Mas, infelizmente, é um problema que segue acontecendo, e eu acho muito admirável da autora trazer esse contexto histórico, trazer esse peso dessa discussão, mesmo num livro que se passa num futuro super longínquo, onde a humanidade, além de estar explorando as estrelas, ela já conhece outras raças alienígenas, porque as medusas, mesmo sendo as adversárias, que você acredita ser, elas não são as únicas raças alienígenas que existem no universo, ainda bem. Ou não. E, bom, Binti é um livro diferente em termos de narrativa, porque ele não é um livro em si. Ele foi publicado originalmente como 3 novelas, que a primeira é Binti, a segunda é Lar, e a terceira é O Mascarado de Prata. Se eu não me engano, e eu deveria ter deixado isso anotado, mas eu não deixei. Lembrei, Mascarada da Noite. Desculpa, gente, desculpa. Eu deveria editar isso aqui, mas eu não vou. Mascarada da Noite, é a terceira novela. E
Essas 3 novelas, elas funcionam independentemente, mas elas são muito uma sequência uma da outra. Então, a gente pode até pensar assim, mas é como se fosse parte 1, parte 2, parte 3. Bom, sim e não. Como as 3 são novelas, as 3 têm plots, digamos assim, e desenvolvimentos próprios. E principalmente é um livro que não perde tempo. Tipo, essa sinopse que eu falei para você, que eu falei aqui para você, querido ouvinte, é literalmente o ponta do iceberg. Não é nem, a gente nem mergulhou ainda nas coisas. Acontece muita coisa só nessa primeira novela que você fica, gente, pelo amor de Deus, poderia dar um livro inteiro. Mas acho que fala muito sobre o dinamismo que a história se propõe. Ela se propõe a ser, ela se move muito rápido. Essa carga religiosa que eu falei, ela é muito presente, mas de uma forma que eu achei muito criativa e muito respeitosa. Ao mesmo tempo que nós temos essa personagem que é extremamente racional, que ela tem essa puta habilidade matemática incrível, perdão da palavra, ela tem um apreço e um apego muito grande à cultura dela e à fé dela. E você vê isso no jeito como ela se veste, que ela está sempre descalça. Na capa do livro, que ela está com uma pintura corporal no rosto, isso tem um simbolismo muito grande dentro das crenças da tribo dela. Tipo, eles vêm de uma tribo que não cresceu sem água, digamos assim. Eles tinham água, mas era uma quantidade muito mínima comparada com todas as outras pessoas. Então eles desenvolveram uma relação de simbolismo, de respeito com a água, onde essa terra que eles passam é como eles tomavam banho. Isso também é uma das coisas que identifica o povo deles. E tem esses micro momentos, assim, essas microagressões que fazem com a Bint por causa dessa pintura corporal, de acharem que talvez ela seja suja, que acharem que o cabelo dela pode ser fedido, de ter toda essa questão, assim, mesmo, e ela deixa isso muito claro, mesmo entre os membros da Uniunza. Ou seja, mesmo nessa universidade interestelar, as pessoas agem com preconceito porque alguma coisa foge do mínimo do padrão. Isso é algo doloroso de ler, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom que a autora não tenha escolhido talvez fazer num mundo pós-racial, num mundo onde essas discussões pararam de acontecer. Porque infelizmente o nosso histórico mostra que essas discussões não vão parar de acontecer, a gente querendo ou não. E o jeito como ela mescla isso na ficção científica, eu acho isso mais legal ainda. Porque Bint é um prato cheio. Se você gosta de ver coisas diferentes em ficção científica, esse livro é perfeito para você. O jeito como ele explora, principalmente a questão das naves e a questão do como essas viagens interestelárias influenciaram a cultura e a comunicação entre os vários povos diferentes do universo, é muito bom, é muito criativo. Ela tem uma questão de fazer muito brincar com biotecnologia, sem dar muitos spoilers. Então você vê essas coisas, essas naves, essas criaturas assim que passam daquele ponto de máquina, mas que não são exatamente algo vivo, ao mesmo tempo que são. É incrível, é uma coisa que você tem que ler para você entender. Se eu explicar aqui, eu vou ficar meio sem graça, então é muito bom, espero que você, por favor, leia. E isso soma muito ao jeito como o livro explora as várias reviravoltas. É um livro sangrento, o que eu não esperava. Ele é um livro bem brutal. Você não vai, tipo assim, ver uma historinha bonitinha, tipo assim, ele vai te enganar. No começo você pensa que ele vai seguir aquele caminho que você já viu em vários outros filmes, outros livros e outras séries, etc. Mas aí ele literalmente quebra a sua expectativa de um jeito muito sacana e muito cruel. E eu achei isso genial. Genial de verdade. E conforme ele vai explorando outros aspectos assim, ele tem também uma pegada muito introspectiva, porque ele é contado de primeira pessoa e a Bint está muito confusa em relação à identidade dela, porque ela se sente muito conflituosa em abandonar a família, talvez abandonar os costumes dela, mesmo assim tão apegada a eles, e partir para esse lugar de grande conhecimento, de grande saber. E o jeito como o livro explora ela se encontrando não só o futuro que ela quer para ela mesma, mas encontrando a própria ancestralidade dela, encontrando paz com as próprias crenças e os próprios desejos que ela possui, é muito bom. É o tipo de coisa que uma pessoa que não entende daquilo, ou que talvez não tenha tanto talento, talvez não tenha tanto refinamento, não conseguiria transpassar. Mas a Nietzsche, a Cora Flor, consegue.
é um livro fenomenal. Eu fico muito triste que ele talvez não tenha tido a atenção que outros livros com mais hype tiveram, que eles não tiveram toda uma carga de expectativa que outros livros lançados tiveram, mas já que eu tenho essa micro plataforma aqui, por favor, leia Bint. Não é um livro comum de ficção científica que você vai encontrar por aí, não é uma leitura exatamente mais fácil do mundo. Eu confesso que eu mesmo me travei em alguns momentos, mas é porque eu queria pegar o ritmo ainda da leitura, e quando você pega, o livro flui, eu garanto pra você, é fenomenal. Pra mim é uma obra-prima de ficção científica, é uma literatura escrita por gente preta, para gente preta, mas para você também, que quer ter um pedaço de uma cultura diferente da sua, que você quer ler alguma coisa que não seja focada nas coisas mais europeias, na ficção científica mais tradicional, etc, etc. Esse livro é perfeito para você. Você vai ter um tempo muito bem investido, um dinheiro muito bem investido. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado agora desse formato novo, de ser uma discussão um pouco mais longa, da gente abordar algumas coisas assim mais interessantes do livro. Por favor, leiam Bint. Esse livro é muito legal para ser esquecido pelas pessoas. É um livro muito bom. Espero que, sei lá, agora que a gente está vendo esse renascimento de produções com protagonismo negro, que venham cada vez mais e que talvez Bint seja agraciado com alguma adaptação, porque é um universo incrível demais também para ficar limitado só às páginas. Mas caso assim fique, espero que você, querido ouvinte, aprecie-o, porque ele vale a pena. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante. Muito obrigado por ouvir e eu te vejo ou ouço semana que vem.